Amém. Deuteronômio capítulo 8 diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Amém, irmãos? Inicialmente, você pode sentar. Irmão, a minha Bíblia traz um subtítulo aqui: exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Ou seja, isso aqui é praticamente uma repetição, Deuteronômio 8, de coisas maravilhosas que Deus disse. Deus também trabalha com esse esquema de repetição, e o apóstolo Paulo até escreve: não me canso de vos escrever sempre as mesmas coisas, é segurança para vós. Então, Deuteronômio 8 vem lembrando o pessoal, os israelitas, a respeito das coisas que Deus já tinha dito, e como diz aqui, aquilo que ele sob juramento. Imagina, Deus jurou, é a expressão que tipo assim, olha, eu estou jurando, eu vou fazer isso mesmo, nem que custe a minha vida, eu vou fazer. Juramento é isso, é aquilo que você não retrocede, você não volta atrás, você disse que vai fazer e vai fazer. Quando alguém jura, hoje não, né? Antigamente, quando alguém jurava, jurou, então é certo que aquela pessoa vai cumprir o que ela disse que fará. Então aqui diz, o Senhor sob juramento prometeu essas coisas para vocês, e aí diz no verso 2, recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, aonde? No deserto, estes 40 anos, qual era o objetivo? Te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. O que acontece? Muita gente se mostra apaixonada pela verdade, muita gente se mostra impactada pela verdade. É isso mesmo, tá? Não, é isso aí, mas é a parábola da semente. Muita gente recebe logo com alegria a palavra, mas depois os cuidados da vida, as tentações, as provas, as lutas, torna aquela palavra infrutífera. Muita gente, irmão, imagina você, todo mundo sente o peso do erro e do pecado sobre si, todo mundo sente, porque se não sentisse, jamais poderia mudar de vida ou desejar as coisas de Deus. E o Espírito Santo está aí no mundo, fazendo a sua obra, trabalhando. Agora, as pessoas têm a memória de Cristo na cruz pelos seus pecados, elas têm a memória disso, mas só que os cuidados da vida não permitem que as pessoas abracem isso. Eu conheci lá do gabinete de um pastor, pastor Manuel, num tempo de uma igreja que eu fui membro há 5 anos, e um homem chegou lá, este homem era dentista, e chegou lá no gabinete do pastor cheio de problemas. Pastor, eu já estou há tantos meses aqui na igreja, mas eu continuo com problema A, B, C, D, e o pastor falou, ó, tua vida está cheia de maldições, tua vida está cheia de maldições, de mentiras e disso. Mas o quê? Sabe, tem gente que mesmo que recebe a verdade ainda quer questionar os sacerdotes, achar que os homens de Deus são palhaços, tal, tem uma série de coisas. E na época, nos bons tempos daquela igreja, hoje eu não posso indicar ninguém mais para lá, infelizmente, é lamentável como os homens são exaltados por Deus, mas depois esquecem que Deus reina, esquecem de dobrar os seus joelhos. Como é que homens que chegam atrás do púlpito, depois para privilegiar seus filhos, acabam destruindo suas vidas e transformando seus ministérios em abominações?
Púlpito, meu irmão, é um negócio que não se deixa por herança. Púlpito não se deixa por herança. Você pode deixar de herança um carro, uma casa, dinheiro, conta no banco, mas púlpito, você nunca poderá deixar um púlpito para ninguém. E às vezes as pessoas, infelizmente, hoje eu não posso indicar ninguém para lá, porque nepotismo, né? Indicações de cargos das famílias. Meu irmão, se Deus não botar, você está assinando sentença de morte. Quem manda na igreja é o Deus vivo. Aí o homem com aqueles problemas todos, o pastor começou a falar para ele: olha, você tem que abandonar as coisas erradas. Aí começou as revelações. Você tem lá no seu consultório um monte de cliente fantasma. Aqueles clientes que não existem, aquelas fichas que te dão um lucro imenso, aquilo tudo está trazendo maldição na sua vida e está abrindo portas para o diabo colocar enfermidades e um monte de coisa. Ah, mas aí eu vou baixar muito a minha renda financeira. E o pastor falou para ele: é o caminho. Você deixa, larga tudo isso, depois Deus te dá tudo de novo, de forma santa e honesta. Ah, não, se é assim que eu tenho que fazer, largar tudo aquilo para seguir Jesus, então não quero não. Virou as costas e foi-se embora e nunca mais apareceu. Ou seja, tem pessoas que, por mais que vejam a realidade diante de si, conseguem ainda dizer não para Deus, depois de tantas coisas claras e inegáveis. E aqui esse povo está sendo exortado. Olha, veja, Deus te humilhou, te provou, te carregou pelo deserto para ver se você vai guardar o mandamento do Senhor. Os desertos, irmãos, são as perdas. Essas provas são as coisas difíceis que nós temos que enfrentar, mas sustentar o nome e a palavra do Senhor. Sem isso, meu irmão, não existe cristianismo. A igreja que está ficando aí para trás, nessa dispensação passada, iludiu uma multidão e fez milhões baixarem ao inferno. Milhões vão baixar ao inferno por causa da queda da igreja que ficou aí para trás, que criaram um evangelho: vem que Jesus vai te abençoar. Chegaram ao ponto, ao cúmulo, ao absurdo de fazerem orações por satanistas no poder, dizendo: Deus abençoa os homens de vida pública. Só se for abençoar caindo um raio do céu e consumindo todo mundo. Como que abençoa essa gente do jeito que vive? Gente que chega ao ponto de fazer amizade com pastores, entrar nas igrejas, ouvir até pregações, mas não largam as suas falcatruas, os seus enganos, as suas mentiras, os seus roubos, as suas... Enfim, tudo que tem de errado nesse meio que nós estamos cansados de ouvir em rádio, televisão, jornal, internet, tudo mais que é mídia. Então, aqui diz: ele te humilhou para te provar, para ver o que você expor do teu coração. Não que Deus não saiba, mas o que acontece? Se Deus quer nos abençoar, Ele tem que fazer que todos vejam a nossa fé nele. Dá para entender, irmão? Você precisa ter um testemunho de fé em Deus, para poder, juntamente com isso, mostrar que o Senhor Deus honrou a sua fé, te abençoou. Muita gente está aí na dispensação passada, entrando na igreja, pensando que o fato de passar da porta, do limiar da porta da igreja para dentro, que isso vai lhe conferir alguma coisa. E o que eles acabam virando é massa de manipulação, negócio na mão de uma raça aí inveterada. E eles começam a levar a água ungida, a água do tratamento, né? Agora é a água do tratamento. Então começam a levar essas coisas todas porque eles foram enganados, eles foram iludidos.
Irmão, evangelho tem prosperidade sim, porque o Senhor Deus disse, eu vou te colocar por cabeça e não por cauda, tu estarás por cima e não por baixo, você vai meter a mão no bolso e vai emprestar a muita gente, mas de ninguém tu tomarás emprestado. Evangelho tem prosperidade, mas depois dos vales sombrios, covas, fornalhas e desertos, aí tem. Se alguém disser, fui para a igreja, Deus me abençoou rico e abundantemente, eu botei, irmão, qual prova você passou? Não passei por nenhuma prova, eu fui para a igreja e pronto, a minha vida mudou, é uma benção. Diz logo para ele, irmão, aonde que tu está roubando? De onde você está desviando verba? Porque o Deus vivo, o da Bíblia, o que se manifestou a mim, ele só abençoa depois de passar no vale da sombra e da morte. Não tem esse negócio de entrar na igreja catando bênção, meu irmão. Tem sim, só que não é a bênção que se proclama por aí. Quando você entra na igreja, você ouve, seja lá o que for que procede de Deus, tudo é bênção. Até quando Deus levanta um profeta mais ousado e diz assim, olha sem vergonha, te arrepende, isso é uma bênção, porque Deus está preocupado com você. Aí diz, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E irmão, nós já vimos que a simbologia da igreja é estar em um deserto. Aí diz no verso 3, ele te humilhou e te deixou ter fome, mas também ele te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Irmão, entenda isso, que quando Deus te leva na luta, Deus te leva na prova, é porque Ele quer te revelar algo que ninguém nunca conheceu. O Senhor Deus te provou, te levou pelo deserto, te humilhou, te deixou ter fome, mas te sustentou com o maná que você não conhecia e nem ninguém antes de você conheceu, nem teus pais. Eis o motivo de Deus nos colocar nas lutas e nas provas, é para nos revelar aquilo que Ele não revelou a ninguém, para nos dar a graça e a glória que não foi ministrada a ninguém, para nos dar a unção e a palavra e a revelação e a intimidade que não foi dada a ninguém. Irmão, eu sei o que é luta, eu sei o que é prova, eu sei o que é aflição, eu sei o que é ter o sistema nervoso fervendo, eu sei o que é isso. Eu sei o que é a vontade de vir caminhando pela rua e sentar no meio-fio para chorar todas as lágrimas. Eu sei o que é isso. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém que ficou para trás sabe a unção que há sobre mim. Ninguém tem ela, ninguém recebeu essa unção, ninguém recebeu essa ousadia, ninguém recebeu essa direção. Eu dei início à voz da restauração sobre a terra. Eu sou o enunciado do profeta Malaquias, que voa diante do Senhor preparando o seu caminho. Ninguém antes de mim conheceu esta unção, mas eu passei pelo deserto, eu passei pelas lutas, eu passei pela prova. Irmão, não foge da luta não, não foge da prova não. Quando você estiver na luta, na prova, no vale da sombra da morte, pega a tua rede, estende e espera o tempo da dispensação passar. Não foge não, irmão, porque depois da fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém mais chamou, ali vai Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém mais disse isso. Todos agora diziam, lá vai os homens que esfriam a força do fogo. Lá vai os servos do Deus Altíssimo, que realizou algo com eles que nunca jamais tinha realizado com ninguém. Depois de Daniel sair daquela cova, ninguém mais olhou para Daniel como Daniel. Entende, meu irmão? Depois das minhas lutas, por mais que as pessoas insistam em olhar para mim como aquele velho homem, elas sabem que eu sou outro homem.
Depois das tuas lutas, das tuas provas, meu irmão, tu vai receber algo de Deus que ninguém recebeu. Vai receber, meu irmão. Vai receber. Mas pastor, já estou nessa luta há 5 anos. Tá, mas quando você ora, o Senhor Deus diz o que para você? Fica na minha dispensação? Se Ele tem falado contigo, aguenta, meu irmão. Deixa o chicote soar. Mas pastor, já tem 9 anos, tem 10 anos, então meu irmão, te prepara que quando fizer 15 anos, semelhança de José, Ele te coloca num trono para governar sobre toda a terra. Tem que ter luta, tem que ter prova. São as lutas e as provas que nos fazem ver a nós, não para Deus, Ele sabe tudo, mas nós mesmos, para nós vermos o que está no nosso coração. Você é incorruptível. Deus procura homens incorruptíveis, meu irmão. Sabe o que Ele vai fazer contigo? Vai te dar a chance de estar num lugar onde seja bem fácil de roubar. Para ver se você realmente é incorruptível. Se um dia Ele vai te colocar para administrar as coisas dEle e você não vai querer ser um ladrão do próprio Deus. Pastor, como assim? Irmão, são as experiências que falam. Eu fui pastor auxiliar de uma igreja, que a irmã do pastor, ela cuidava da cantina. E os irmãos da igreja doavam bolos, bandejas de salgado e tortas, e aquilo era vendido tudo no final do culto, era para ajudar a igreja pobre. A irmã do pastor, mas nunca tinha dinheiro, nunca tinha nenhum centavo, e todo mundo com medo de falar, porque é a irmã do pastor e tal. Falei, não, meu irmão, nada disso. Se existe um dinheiro, ele tem que aparecer. Cadê? Fomos falar, aí a mulher pisou nas tamancas. Não, vocês acham que a cantina dá lucro? Eu ponho até do meu dinheiro nessa cantina. Tá, mas alguma coisa está sendo vendida, não está? Cadê o dinheiro disso que está sendo vendido? Se está sendo vendido, tem que aparecer. Cadê a conta? Não, se quiser eu largo tudo. Eu falei, então larga. O pastor não gostou não. Mas o outro que assumiu a cantina não era ladrão. Com o dinheiro da cantina, dava para pagar um aluguel na Tijuca. Só com o dinheiro da cantina, dava para pagar o aluguel lá na Tijuca. Ela roubava, ela era uma ladrona, tanto que hoje está desviada, e sabe-se lá mais o que passa na vida. Conheci outra família, meu irmão, uma família sofrida, só a mais velha dessa família passou 60 anos no candomblé, servindo o diabo, comendo o pão que o diabo amassava com as botas, pois essa gente conheceu o evangelho, pois não hesitou em ir para dentro da igreja para roubar. Hoje está tudo desviado, tudo na miséria, tudo na desgraça, e o pior de tudo, a caminho do inferno. O que está no teu coração, irmão? Aonde Deus pode te colocar? Deus pode me colocar em qualquer canto, eu sou incorruptível, é mesmo? Tomara que seja, irmão, mas acredite, Deus é que nos leva por caminhos, e em todos os caminhos que Ele nos leva, Ele é o nosso guia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me guia aos pastos verdejantes. Só que esses pastos verdejantes, às vezes, meu irmão, são os desertos da vida, mas é Ele que está guiando. Pelos desertos, pelas lutas. Quando você chora lá, tem gente que está chorando lá no seu canto, Deus, muda o meu cativeiro. Nada, meu irmão, aguenta o cativeiro. Pode aguentar, porque cativeiro que dura 1 ano, ele tem uma recompensa. Mas cativeiro que dura 5 anos, tem outra recompensa. Não tenha pressa de sair da luta, não tenha pressa de sair do cativeiro, não tenha pressa de sair da escassez, não. Deus não está provendo. Quando você pensa que vai ficar na fome, não bate sempre um corvo na tua porta?
Irmão, sempre haverá um corvo para socorrer Elias. Seja um Elias. Espere em Deus. Ouça a voz de Deus e não saia da dispensação, da luta, da prova, da guerra. Quando todo mundo disser que é o teu fim, você sabe que até dos mortos Deus chama a vida. Quando todo mundo disser a pedra está posta, tem 4 dias, você sabe que Ele tem poder de ordenar aos homens, tira a pedra, Lázaro, vem para fora. Não tema nada, meu irmão. Não esquenta a cabeça com nada, meu irmão. Faça as guerras do Senhor, mesmo que todos te vejam abatido, seja o melhor guerreiro. Mesmo que todos te vejam vencido, acabado, pobre, coitado, mas quando Deus te ordena que você saca da espada, todos dizem, quem é este? Fica aí, meu irmão, fica na tua dispensação, fica na tua guerra, fica na tua luta. A tua luta e a tua guerra é contigo mesmo, o teu espírito, a tua alma, o teu corpo. Você está aí sozinho na tua guerra, mas de vez em quando Deus te saca, meu irmão, e quando Ele te saca, você faz aquilo que está no projeto de Deus. Não foge, não escapa, não faz como aquele que Jesus conta na parábola, né? O semeador saiu a semear, mas teve uma semente que caiu no meio das pedras. E ela cresceu logo, mas não tinha raiz profunda. E acabou que no sair do sol ela secou. Meu irmão, recusa-te a que as tuas raízes sequem. Se recusa a isso. E tem outras sementes, caiu entre os espinhos. Aí vem os discípulos, não entenderam nada. Senhor, aquela parábola lá que o Senhor contou, o que é aquilo? Deus falou assim, esses espinhos são os cuidados da vida. Irmão, tem pessoas que não estão nem em luta nem em prova. Apenas o cuidado da vida excessivo que ela tem a destrói. O cuidado da vida. Não foi alguém em luta, não foi alguém em prova. Cuidado da vida. Tem pessoas que às vezes Deus abençoa, como diz aqui o texto, não sei se vamos chegar até lá, que Deus critica Israel, que depois que ele enriqueceu, abandonou Deus. Tem pessoas que é assim, meu irmão. Compra um carro, Deus abençoa, compra um carrinho, tal, acabou. Tem que dar banho no carro todo dia, tem que passar shampoo no carro, tem que passar óleo nos pneus, acabou, o carro tem que todo dia ser aquele brinco, aquela maravilha. Daqui a pouco o camarada está esquecendo o horário da igreja, está se atrasando para o culto, por quê? Porque ele tem um carro novo. Meu irmão, trata o teu carro só como um carro. Tem gente que trata um carro melhor do que trata uma pessoa. Que nem alguns crentes que eu conheci. Não está chovendo, não vou dar carona para ninguém não, as pessoas vão entrar no meu carro, vai sujar meu tapete, passei no posto hoje de manhã, agora eu vou botar pé de lama dentro do meu carro. Tem gente que valoriza mais um carro, um tapete de porcaria de borracha, do que um ser humano. Sabe que Deus pode te dar um carro para provar o que está no teu coração? Para ver o que você valoriza mais? Uma porcaria de um carro de 20 mil reais ou uma alma que para ele vale mais do que o mundo inteiro? Jesus Cristo não morreu na cruz pelo teu carro nem pelo meu. Ele morreu na cruz por vidas humanas. O que está no nosso coração? Sabe que Deus pode te dar riquezas para provar o que está no teu coração? Depois que Ele te der riquezas, o teu vizinho vai bater na tua porta. O que você vai dizer para ele? Não tenho não. Como não tem? Tem 50 mil na caderneta de poupança, o vizinho veio pedir para você pagar um antibiótico para o filho dele, você vai dizer que não tem? E Deus está provando o seu coração. Sabe aquela música do Sérgio Lopes? Talvez a minha dor seja um teste para o teu amor. Preciso de você para me levantar. Não é isso que diz a música? E ainda diz, a mão que você hoje ajudar a levantar, vai aprender a amar. E um dia, vai ajudar a levantar alguém. Não foi isso que Cristo Jesus fez?
Ele não foi essa mão que teve misericórdia de nós? Para que nós possamos ir e fazer o mesmo? Ele não contou a parábola? Um homem devia muitos talentos. E depois dele dever tantos talentos, foi diante do rei, e o rei lhe perdoou toda a dívida. Mas quando ele saiu dali, ele encontrou alguém que devia a ele uma mixaria, um talento. E ele pegou no pescoço daquele camarada: me paga o que tu me deve. O camarada dizia: eu não tenho. Então ele foi e entregou aquele homem para o presídio. Olha, ele me deve, está aqui a assinatura dele, ele me deve, prende esse homem, porque ele não me pagou. Aí o rei chamou o homem: ué, eu não te perdoei 10 talentos? Por que você não podia perdoar o de um, o que te devia 1 talento? Prendam esse homem e ponha ele na prisão, até que ele pague toda a dívida. É dando que se recebe, irmão. Deus jamais chamará para administrar uma igreja, para administrar o seu púlpito, alguém cujo coração não seja realmente segundo o seu coração. Púlpito é poder. Não é poder por causa do recurso do dinheiro, não, hein? Púlpito não é poder porque existe uma liderança, existem várias pessoas dispostas a atentar para isso, não, hein? Púlpito é poder porque aquele que está atrás de um púlpito está atrás das asas do Altíssimo. É por isso que púlpito é poder. Púlpito é poder porque a unção que está sobre mim, meu irmão, não inventar a arma capaz de tirar minha vida. Eu não tenho medo de nada nem de ninguém. De nada nem de ninguém. Se tiver que dizer qualquer coisa, eu digo mesmo. Quem fala vai ouvir. Não tenho medo de nada nem de ninguém. Púlpito é poder. E não é poder de manipular massas, não. É poder porque há uma unção sobre nós. E essa unção despedaça qualquer jugo. Púlpito é poder. Então, meu irmão, o Senhor é quem te dá todas as coisas. Mas Ele, aqui diz, ó, Ele te humilhou, Ele te deixou ter fome. Só que muitas vezes, antes de te dar, o que Ele faz? Ele te tira. Mas o Senhor não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Você acredita nisso? Então, se a tua prova, meu irmão, está dura e você sabe que foi Deus que te colocou nesse labirinto, pode declarar que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E ainda nessa carne aqui, depois de consumida a minha pele, eu verei a glória do Todo-Poderoso. Nunca haverá uma prova, meu irmão, maior do que aquilo que Deus sabe que você suporta. Porque isto é amor, amor de Deus, compaixão, misericórdia. A prova está dura, mas eu estou desesperado, estou chorando. Vai chorando. Lembra de uma música que alguém gravou há um tempo atrás? Que é Vitória. Vai chorando, geme e chora. É assim que funcionam as coisas, meu irmão. Aí diz aqui, olha: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam. Meu irmão, o maná representa uma coisa gloriosa, é aquilo que vem do alto. O maná vinha direto do alto. Meu irmão, aos 33 anos de idade, quando eu fundei Geração Jesus Cristo, eu passei a ter uma vida completamente independente. Uma vez eu estava fui numa igreja, numa congregação, já estava aqui com o ministério, mas eu gostava de visitar uma congregação, conhecia algumas pessoas, tinha lá, aparecia muitos irmãos realmente abençoados, era uma coisa que não era muito formal, então só ia quem que realmente queria buscar a Deus. E um dia eu cheguei naquele lugar, e uma jovem que apareceu naquele dia, eu nunca mais a vi. E ela virou para mim e falou assim: ó, irmão. Aí alguém falou assim: não, ele é pastor. Aí ela: desculpa, tá, irmão, pastor. Eu falei: não, meu irmão, não esquenta com isso não. Ainda lembro desse detalhe. Ela não me conhecia, era a primeira vez que ela aparecia lá, eu já estava com o ministério aqui, e alguém cobrou dela: não, meu irmão, não é pastor. E ela: desculpa, tá, meu irmão, é pastor, desculpa. Eu falei: não, meu irmão, não esquento com isso não. Eu não esquento mesmo, tá, meu irmão? Eu não esquento mesmo. Um título
Não quer dizer nada. Um título não sustenta uma unção, mas a unção sustenta o título. Tem muito palhaço aí intitulado de pastor, mas tem muito homem de Deus que não tem título de pastor, mas que quando abre a boca os céus descem. Não queira título não, meu irmão, queira unção. Queira unção. Quem cobra título são esses palhaços aí do mundo, meu irmão, visão carnal, né? Eu conheci de um irmão que tinha aqui na igreja, que morava num condomínio, e lá no condomínio do camarada morava um juiz, e quando o camarada descia, o porteiro dizia assim, bom dia fulano, e o homem foi fazer reunião no condomínio, para exigir que quando ele passasse, que o homem dissesse, bom dia juiz fulano de tal. Ele queria ser chamado de juiz. Será que tem pastores assim? Eu soube de um projeto Vida Nova Cara de Leão, foi estacionar o carro no aeroporto, botou o carro numa área proibida. O segurança chegou, por gentileza, o senhor não pode estacionar o carro aqui não, isso aqui é área proibida, tem lá o estacionamento. Que não pode o quê, cara? Eu sou pastor. Imagina, que infeliz, quer dizer que porque eu sou pastor, eu posso botar o meu carro onde eu quiser, eu sou dono do planeta Terra. Mas eu estava contando para você uma história, é de quem? Da menina, a menina virou, no comecinho, né, do ministério, a menina virou, vocês têm memória boa, a menina virou e disse assim, pastor, eu estou vendo vir pelo ar uma chave de carro e ela chega na sua mão. Naquela semana, no comecinho da igreja, a igreja não tinha nem 6 meses, naquela semana eu comprei um Voyage 83, eu tinha um dinheirinho, alguém me ajudou com mais um dinheirinho, e eu comprei um Voyage 83, desde 1999, hoje nós estamos em 2015, eu nunca mais fiquei a pé. Deus abençoa, Deus prospera. Hoje eu tenho um Escort 96, que é uma paixão da família, mas tem um Logan 2008, está estacionado mais ali na frente, que eu falei aqui que Deus ia prover, amém, irmão? Ele tem ar-condicionado, ele tem direção hidráulica, ele tem ar quente, tem desembaçador, tu mexe lá dentro, o vidro lá fora, vai para cá, vai para lá, instalei nele um sensor de ré, é uma bênção. Mas meu irmão, tudo começou, sabe como? Simplesmente andando na palavra, obedecendo. Hoje eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor, sou uma pessoa independente, cuido da minha família, graças a Deus a família é grande, não falta nada, porque Deus não é mentiroso. Ele disse, anda na minha palavra, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade, bendito o fruto do ventre, bendito a tua amassadeira, bendito ao entrares, bendito ao saíres, os inimigos virão contra ti por um caminho, mas fugirão por 7, eu te colocarei por cabeça, não por cauda, tu estarás por cima e não por baixo. Deus não é mentiroso, mas eu tenho uma estrada de lutas, provas e vales sombrios para te apresentar. Não acredite em bênção caindo do céu sobre a tua cabeça, meu irmão. Acredite em bênçãos que você vai colher ao limiar do portal do vale da sombra e da morte. É ali que se colhe bênção. Quando você atravessa os desertos, ali no limiar do deserto estão as tuas bênçãos. É ali. Aguenta a luta, aguenta a prova. Porque Deus quer te dar aquilo que ainda não deu a ninguém. Deus quer te dar aquilo que ainda não deu a ninguém.
Isso é coletivo. Quem tem fé, receba. E diz: sustentou para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Olha, você andando no vale da sombra e da morte, no deserto, na luta, na prova, e o sinal te acompanhando. Você tem que discernir que há um sinal te acompanhando na luta, irmão. Tem que discernir isso. Está caminhando, e epa, eu não preciso trocar de sandália. Todo mundo que anda, ainda mais por um deserto onde gasta tudo rapidamente na areia, as sandálias tinham que gastar, as vestes tinham que gastar, mas as vestes não gastaram, as sandálias não gastaram. São os sinais da provisão de Deus, mesmo no deserto, mesmo no vale da sombra e da morte. Eu posso afirmar: tu pode entrar no deserto, mas não estenderás a tua mão para pedir nada de ninguém, porque Deus proverá, mesmo no deserto, mesmo no Monte Moriá. Quando Abraão responder, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E esta fé de Abraão vai fazer os céus proclamarem: ele vê o dia de Cristo Jesus. E diz: nunca envelheceu. Enfim, verso 5: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Disciplina, você sabe o que é uma disciplina? Disciplina é um conjunto de regras e informações que você tem que seguir. E aonde que você vai aprender essas regras? No deserto. Porque só escapa do deserto quem segue as regras. É lá no deserto. Assim como disciplina, um homem disciplina o seu filho, ou seja, Deus está se colocando como pai e nos tendo como filho, demonstrando todo o seu amor. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, fontes de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo, cevada, vides, figueiras, romeiras, oliveiras, azeite, mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te fartarás, e louvarás o nome do Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Eles entraram na terra, mas antes de entrarem na terra, passaram pelo deserto. A terra prometida, né, como diz, era a promessa. Tem muita gente querendo chegar na terra prometida, mas pegando um atalho que não passe pelo deserto. Não vai chegar na terra prometida. Porque vai chegar sim, na terra prometida dos homens, na falsidade e na mentira dos homens, nas ofertas do diabo. Mas quem quiser terra prometida por Deus, a terra prometida por Deus, ela tem caminho no meio do deserto, no meio das lutas, no meio das provas. E é isso que faz um guerreiro de verdade, meu irmão. As lutas e as provas. Quem não sabe o que é luta e o que é prova, você nunca vai ver nessa pessoa cristianismo. Quem não tem uma história de luta, de prova, quem não sabe o que é passar um tempo na ponta da espada de Jeová, meu irmão, não tem testemunho para dar, não tem convicção interior, não tem firmeza, não tem determinação. É necessário você entrar em vales, em desertos, que todos digam: dali não escapa. É necessário que todos digam: dali não escapa. Porque quando você escapar, você vai saber que só o Senhor é Deus.
quando Faraó voltou ao Egito. É por isso que eu gosto de ler alguns livros de história dos hebreus e etc. Quando Moisés foi a Faraó, quando Moisés foi no Egito, o que estava lá reinando sabia que um dia ele tinha fugido lá do Egito e ido para o deserto. Todo mundo deu Moisés como morto, porque eles disseram: nenhum homem sem suprimentos conseguirá sobreviver no deserto. Quando ele vê Moisés de volta, Ramsés diz assim: então tu sobreviveste ao deserto? E Moisés diz: o Senhor, o Deus dos hebreus, me apareceu e me mandou de volta para dizer: deixa sair o meu povo. Irmão, é com Deus que se sobrevive no deserto. O deserto, como dizem os músicos, é a escola do Senhor. Aqui diz então: guarda-te, verso 11, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres, presta atenção, verso 12, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pedra, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Deus prova, Deus tritura, mas o objetivo dele é fazer bem. Então entenda, meu irmão, quando você está sendo pisado e humilhado, observa direitinho se o número debaixo da bota não é o número celestial. Se essa bota que está te humilhando não vem do céu, sabe? Se esse chicote que está te abatendo, se ele não vem das mãos de Jeová, meu irmão. Se preocupe em ver isso. Se é Deus, como Jó declarou logo no começo, diante de tanta desgraça, Jó declarou assim: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Se você reconhece na luta, na prova, reconhece os projetos de Deus, meu irmão, aguenta firme, porque o objetivo dele é te fazer bem. E aí diz aqui: te livrou da casa de servidão. Só que esse texto que nós lemos, no verso 13, depois de se multiplicarem teus gados, teus rebanhos e tal, tu não venhas a dizer que é o teu braço que te fez tudo isso. Tu vai te esquecer do Senhor. Irmão, tem gente que o seu coração é oscilante. Tem gente que quando olha para 10 reais, ele consegue ser fiel a Deus. Com 100, ele já oscila. Se botar 500 reais, 1.000 reais na frente do camarada, ele já vende até a alma para o diabo. Tem pessoas que são muito bobas. Tem gente que consegue acreditar no diabo. Nós não temos aí os satanistas? Olha que ponto chega a cegueira de um ser humano. Existem os satanistas. No Brasil está cheio de templos de Satanás. As pessoas servem ao diabo e não são capazes de dizer assim: espera aí, já que existe o diabo, também existe um Deus. Eu vou procurar esse Deus. Não, porque o diabo não lhes cobra nada, não lhes prova em nada. Eles fazem pacto com o diabo, vende a alma e acabou. Eles começam a ter os bens da terra e todas as coisas. Tem muita gente que vem para dentro das igrejas com a mesma mentalidade dos satanistas. Deus, estou fazendo um pacto contigo. Deus, está aqui o meu dízimo, agora tu tem que abrir a janela do céu e me abençoar.
Deus não abençoa por pacto, meu irmão. Deus abençoa por amor. Deus abençoa porque Ele quer abençoar. Ninguém compra a Deus com dízimo. Por acaso Ele precisa de dinheiro? Quando Israel oferecia sacrifícios, o que Deus disse para eles? Por acaso eu bebo sangue de bode? Eu como carne de touros? Meus são todos os animais. Se eu tivesse fome, eu ia pedir a vocês. Quando Deus te pede um dízimo, meu irmão, Ele não está querendo saber do teu dinheiro, Ele está querendo saber da tua obediência. Aqui diz então, para nós concluirmos, verso 17: não digas, pois, no teu coração, a minha força e poder do meu braço me adquiriram estas coisas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Qual é a diferença de tudo, irmão? A diferença de tudo é a vereda estreita da palavra que nós servimos. Porque viu aqui, Deus falou assim, te abençoo, te engrandeço, te multiplico. Agora, se vocês abandonarem a minha palavra e irem após outros deuses, eu vou fazer com vocês igual eu fiz com aqueles. Quando eu destruí aqueles para dar a terra a vocês, de igual modo eu destruo vocês e dou a terra para outros. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, guarda no teu coração, guarda as lutas, guarda as provas. É isso que vai fazer de você um verdadeiro guerreiro. Os guerreiros não são formados, meu irmão, na sombra e na água fresca. Guerreiros são formados no meio das florestas, no deserto, no meio do lamaçal, com a cara na lama, aprendendo a rastejar, saltar. Os guerreiros são formados em calor, na batalha, em simulações. Agora, tem um detalhe: um guerreiro que consegue sobreviver 1 mês dentro de uma floresta, depois ele não teme a mais nada, ele adquire experiências não somente físicas, mas experiências psicológicas. E é assim que Deus trabalha com a gente. Principalmente, como o nosso desprendimento físico não é lá essas coisas, não existe essa necessidade, mas Deus trabalha conosco principalmente psicologicamente, para que você, quando esteja sofrendo diante de uma luta, sofrendo diante de uma prova, quando você levanta a cabeça e não vê o fim do vale, não vê o fim do túnel, o teu psicológico diz, suporta, porque toda prova, todo vale, todo deserto tem princípio, meio e fim. E isso te sustenta, irmão. Entende? Então, ser formados psicologicamente é o principal projeto de Deus nas nossas vidas. Por que Israel foi rejeitado? Porque no meio da luta, no meio da prova, eles blasfemaram, eles murmuraram. Aquela murmuração, Deus diz, eu ouço o que diz o povo. Esse povo é um povo murmurador. Este povo não herdará a terra que eu jurei a seus pais. Eles vão cair no deserto pelas serpentes, pelos escorpiões, pelas enfermidades. Eles vão cair no deserto pela febre, pelo calor. Eles vão cair no deserto. E uma nova geração, eu farei cumprir as minhas promessas. Então, irmão, para concluirmos, só uma repetição, que diz aqui do verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, mas te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.